Enfim, eu não sei como é que foi essa eleição para vocês que estão acompanhando. Para mim foi uma eleição muito difícil, emocionalmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Foi uma eleição. 2018 já tinha sido uma eleição muito difícil, né? Eu costumo narrar esse fato que uma vez eu estava panfletando em Nilópolis e eu moro em Nilópolis, né? Eu estava aqui panfletando e aí um menino estava panfletando pro Haddad, né? E o menino passou e falou assim, um menino de uns 14 anos falou, é, eu vou votar no Bolsonaro, 14 não, uns 16 anos. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu quero comprar uma arma para dar um tiro na sua cara, falou assim para mim. E eu lembro que eu fiquei meio em choque, assim, e aí eu estava conversando com alguns companheiros do PT, assim, que estavam panfletando e tal, e todos eles falaram, cara, tá muito difícil, assim, tá muito difícil porque eu já fui chamado de pedófilo, já fui chamado de ladrão, já fui chamado de corrupto. E pessoas muito honestas, sabe? Gente muito honesta, trabalhadores aqui do dia a dia e tal. E que estavam sendo tratados como se fossem, assim, muito. Tratados como se fossem criminosos, sabe? E 2018 foi muito pesado assim, nesse sentido. Foram 4 anos de terror, né? Em todas as pastas, e todas as absolutas pastas foram anos de terror, para quem né, preza, obviamente, pela democracia, pela sociedade, pelo conjunto, pela pluralidade, né? Para quem preza por isso, para quem é fanático, fundamentalista, fascista, foi maravilha. Para quem não é, que é o nosso caso aqui, não foi legal. E aí foram 4 anos muito sacrificantes, né? São 4 anos de muita angústia, 4 anos tem uma parada muito que isso eu acho que está até meio que em desuso, sabe? E é tristemente também em desuso. Que era um objeto da análise de falar uma criação do fascismo, né? Que é a criação do terror no fascismo, mas não a criação do terror pelo terror, porque o Estado burguês ele é aterrorizante, ponto, né? Mas é uma sensação constante de perseguição, né? Óbvio, né? O Estado capitalista ele é muito assim nesse sentido, né? Principalmente se você for uma pessoa negra, uma pessoa indígena, o Estado ele vai te perseguir, né? O Estado capitalista ele tem o burguês, é, ele tem esse caráter, em qualquer lugar do mundo, principalmente no Ocidente, né? De perseguir minorias, porque isso faz parte do modus operandi dessa contra-insurgência sem insurgência, né? Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast, outra live. Mas o fascismo ele cria dentro da sociedade civil, inclusive naquelas grupos que não são alvos do Estado policialesco burguês, essa sensação constante de estar sendo perseguido, né? E o nazismo é, na verdade, uma produção industrial, né? Dentre outras coisas, obviamente. Mas uma das características do nazismo é uma produção industrial desse terror gerado no fascismo. O fascismo é um terror generalizado, perseguição, esse sentimento. O nazismo é um terror industrial, de criação mesmo de fábricas de morte, né, que são os campos de extermínio. Esses 4 anos, para quem é do campo democrático, teve essa sensação de terror, de estar o tempo todo sendo acompanhado, todo sendo observado, o tempo todo sendo é, perseguido. A tônica né, do governo Bolsonaro desses 4 anos foi a tônica do fundamentalismo. Né? Foi a tônica do. A minoria tem que se curvar à maioria. Mas essa maioria é uma maioria também que não é maioria. Né? Porque a maioria no Brasil são de negros e pardos. A maioria no Brasil não é do fundamentalismo religioso. Né? Mas se criou esse consenso dentro do governo e dentro da sociedade civil, né, que essa seria a maioria. E quem não era a maioria, óbvio, né, que a gente vai pensar também em maioria no sentido dos direitos políticos. E aí pode-se até dizer que uma boa parte do que representa o bolsonarismo é, é a maioria dos direitos políticos, óbvio, né, que é Faria Lima e tal. Mas
concretamente não é a maioria, né? Essa frase do Bolsonaro que a minoria tem que se curvar à maioria é uma maioria virtual, né? Que não existe. E a gente passou 4 anos nessa ideia de que existia uma ideia não é de uma raça pura, mas existia uma linha moral de vida que era uma linha moral é, que quem se desviasse dela era ou corrupto, ou era pedófilo, ou é bandido, ou é, sabe? E além da perseguição política, né, que aconteceu nas universidades, aconteceu no jornalismo, em vários outros lugares, mas além da perseguição política, tinha uma perseguição moral. Né? O bolsonarismo ele criou criou não, né? Ele não criou nada, ele organizou, porque poucas coisas são tão moralistas quanto o brasileiro, né? Eu acho até interessante dizer que nada é mais nazista do que um brasileiro médio, né? Se você, caralho, se você for pegar, é, pô, pegar um Uber, pegar qualquer coisa, um ônibus, você vai ouvir coisas absurdas sobre variados assuntos, tá ligado? Variados assuntos. Então, assim, às vezes, pô, sei lá, um dia desse eu tava vindo de moto. Eu costumo pegar um mototáxi aqui quando eu chego em Nilópolis, né? Porque eu não moro no centro, eu moro longe. O ônibus normalmente vai até o centro. Longe não, né? Eu moro afastado. E aí eu costumo pegar um mototáxi. Aí um dia desses eu peguei um mototáxi, pô, eu falei, pô, não sei por que eu falei isso também. Falei, pô, a cidade está muito violenta, né? Porque Nilópolis está ficando muito violento. Falei, pô, a cidade está muito violenta, né? Aí o cara falou, pô, tá. Mas sabe por quê? Eu falei, ih, lá vem. Eu falei, não, por quê? Ah, por causa da invenção do celular, da internet. Eu falei, como assim? Ah, porque hoje, se o policial for matar alguém, tem alguém filmando, aí ele não pode matar. Se ele pudesse matar, não tava tão violento. Aí tu fala, pô, mané, como é que pode? Porque é a polícia que mais mata, tá ligado? A parada é que na cabeça do brasileiro médio, né? é, não mata o suficiente, né? A cabeça do brasileiro médio, inclusive, é isso, né? O brasileiro médio é mais nazista do que o nazista, mano. O brasileiro médio, ele é foda, é foda, é foda. Você, porra, se parar pra conversar com qualquer brasileiro médio sobre tudo, mané, tudo vai passar pelo extermínio, assim. Sobre foda-se o outro, sabe? É muito doido, mano. É muito, muito doído isso. Porque ao mesmo tempo é a principal vítima, né? É a principal vítima desse sistema. E é isso, cara. A gente vai passar por muito perrengue, né? Nesse governo Lula. Esse governo Lula não vai ser um governo típico, né? Não vai ser um governo típico, vai ser um governo diferente, diferente. Não vai ser o Lula 2002. Até porque, depois eu até falo qual era a percepção do Lula de 2002, né? Eu vou pegar uma água rapidinho e já volto.